A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu estava ali e estava, assim, impressionada. Como a sintonia do Espírito é presente no nosso meio, né? O Espírito Santo do Senhor, que é Deus, que prepara os corações, que intercede, que direciona os nossos corações. E desde o princípio desse culto, nós estamos ouvindo através da devocional, dos louvores, da oração, da direção, que nós precisamos confiar no Senhor. E nós vamos continuar falando sobre isso, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 37. Esse salmo é um salmo assim, bem espetacular, como toda a palavra do Senhor. Mas o Senhor trouxe ao meu coração para que nós possamos meditar um pouco nele hoje à noite. Como já foi dito, nós estamos passando por um grande período de dificuldades, né? Teve a pandemia, teve as incertezas das eleições e nós temos visto muitas pessoas instáveis, muitas pessoas crentes no Senhor Jesus, atordoada, meio que beirando ao desespero. E hoje à noite nós somos prova de que Deus é o controlador das nossas vidas. Muito e até exaustivamente nós ouvimos falar do controle do Senhor. Mas às vezes a gente não está se apropriando dessa verdade como deveríamos. Aí os nossos pés vacilam, aí nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para as circunstâncias. Vamos orar? Todos acharam? Salmo 37, vamos orar ao Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, já te agradeço por tudo que já foi falado e ministrado nessa noite. O Senhor já falou grandemente aos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor nos ajude a nos apropriar dessa palavra, da Tua palavra que é a verdade. Que o Senhor me ajude, Senhor, a transmitir com clareza. Assim como o Senhor já falou comigo, que o Senhor fale, Senhor, com a Tua igreja nessa noite. Amém? Esse salmo é um pouco extenso, mas eu gostaria de que nós lêssemos do verso 1 ao verso 11. Antes de começarmos, esse salmo ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, ela vai do verso 1 ao verso 11. São textos, versículos que demonstram que o nosso Deus ele é digno de confiança. Do verso 12 ao verso 20, fala que o Senhor é compreensivo com a nossa situação, com a nossa causa. Do verso 21 ao verso 31, ele fala que o Senhor é abençoador. Do verso 32 ao final, ele mostra que o nosso Deus é juiz sobre todas as coisas. Mas nessa noite eu gostaria de me deter apenas aos versos do 1 ao 11. Por conta do tempo. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal.
porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o inimigo não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Este salmo, ele nos ensina várias coisas. Nessa porção, nós podemos retirar daqui vários ensinamentos. Eu quero destacar 4. No verso 1, nós vamos falar primeiro sobre as ordens do Senhor, as negativas. No verso 1 ele diz assim: não te indignes, quer dizer, não se irrite. E essa mesma expressão, nessa porção de texto que nós lemos, ela aparece 3 vezes. O Senhor diz: não se irrite por causa dos malfeitores. E quando nós pensamos assim, numa pessoa irritada, numa pessoa que está furiosa, uma pessoa que está sempre de mau humor, essa pessoa deixa transparecer que é uma pessoa insatisfeita, né? O fruto da irritabilidade, o fruto dessa indignação, por trás é a insatisfação. Nós ouvimos aqui a psicóloga Josi Plessis, na Conferência de Mulheres, falando e comparando as pessoas a uma mala sem alça ou a uma mala de rodinha. E quando eu estava estudando, me trouxe à mente essa expressão que ela falou. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós nos deparamos com uma pessoa que carrega um fardo tão grande, uma pessoa que só passa angústia para você, só passa tristeza, só passa cansaço, só passa dor. E essa pessoa, no fundo, no oculto, é uma pessoa insatisfeita. Mas nós já ouvimos aqui que a nossa satisfação tem que estar no Senhor. E quando isso acontece, nós vemos que nós passamos a ser aquela pessoa de fardo leve, aquela pessoa alegre, aquela pessoa que é a mala de rodinha, aquela pessoa que dá prazer em estar perto. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de estar com uma pessoa assim bem pesada. E quando você sai daquela conversa, quando você sai daquela visita, parece que aquilo tudo passou para você. Você sai dali com um fardo, com um cansaço. Mas às vezes tem pessoas tão leves, tão bem, tão satisfeitas, que aquilo lhe agrada. Sabe? Aquilo lhe traz paz e felicidade. E o Senhor nos ensina aqui que não é para a gente viver uma vida de irritabilidade, uma vida irritada, uma vida de uma pessoa que murmura com tudo. A nação murmuradora, que o Senhor nos ensina nas Escrituras, ela já passou. Aquela nação que saiu do Egito, ela é conhecida como uma nação murmuradora. O Senhor está nos ensinando aqui que nós não devemos ser essa nação que murmura. Esse Salmo 37, ele foi escrito por Davi. É um salmo que traz textos de sabedoria, mas também com um cunho escatológico. Então, ele vem nos ensinar e ensinar à igreja como a igreja deve se portar, como a igreja deve agir em meio às circunstâncias. Continuando no mesmo versículo, ele diz assim: nem tenhas inveja. E quando o Senhor fala isso, que não é para termos inveja, ele está falando assim que não é para a gente se comparar aos que são do mundo. Por quê? Porque muitas vezes a comparação vem e, por ora, nós vemos o ímpio de forma melhor do que nós. Mais sucedido no seu trabalho, mais sucedido financeiramente, com mais oportunidades. O ímpio, isso é coisa de ímpio mesmo, ostenta que vive uma vida feliz, que vive uma vida glamurosa, mas no seu interior não existe satisfação. Ao contrário do justo, que o justo se satisfaz no Senhor. Então, o Senhor nos ensina a não ter inveja, a não se comparar, a não olhar para a vida do ímpio e querer que a nossa fosse igual. E muitas vezes
e mediante as circunstâncias que nos rodeiam, mediante as dificuldades, a gente olha e podemos até não falar, mas vem na nossa mente: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, mas por que as coisas são tão difíceis para mim? Porque é tudo tão doloroso. E fulano de tal, que não te serve, que nem acredita no Senhor, que blasfema contra o Senhor, prospera. Se eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata, às vezes esse conflito existe no nosso coração. Mas o Senhor nos ensina que nós não devemos nos comparar com o ímpio. Nós não devemos ter inveja. E mais na frente nós vamos entender o porquê. No verso 2, o Senhor responde. Ele nos ensinou para não ser uma pessoa irritável. Ele nos ensinou a não sermos uma pessoa que tem inveja do ímpio. E o motivo é: porque cedo serão ceifados. O ímpio é como uma erva, o Senhor está comparando aqui, que logo cedo, como uma verdura, vai murchar. Então, a glória do ímpio, ela é passageira. Mas a glória do crente no Senhor, ela é eterna. Porque não é a glória própria, mas é a glória do Senhor. E quando nós falamos sobre isso, sobre inveja, sobre a comparação da vida com o ímpio, me traz à memória a vida de Asaf. No Salmo 73, ele relata isso. Ele relata que quase que os seus pés vacilaram quando ele começou a olhar para o ímpio. Ele não entendia, por conta que ele sendo justo, ele sendo fiel a Deus, ele tinha tantas dificuldades, mas o ímpio prosperava. E quando o Senhor falou com ele, ele disse que quando eu fui ter com o Senhor, eu entendi o fim do ímpio. Essa parte também é uma parte escatológica. Porque muitas vezes o Senhor pode até não exercer a justa justiça nessa terra, mas o dia do juízo chegará. Mas o dia do ímpio, o dia da prestação de contas, chegará. Então aqui sim, o Senhor também nos ensina. Logo cedo o ímpio será ceifado. Então o Senhor nos ensina também que nós devemos confiar no Senhor. O verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa confiança no Senhor, esse depósito no Senhor que nós devemos ter, ele produz satisfação nele. Nós cantamos aqui que a nossa satisfação está em Cristo. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa credibilidade, a nossa energia, a nossa força, a nossa inteligência, o nosso ser no Senhor. Sabendo que Ele é merecedor de toda a adoração. Primeiro ensinamento do Senhor: confia no Senhor, independente das circunstâncias. O Senhor, como até costumo dizer, Ele não nos prometeu uma vida de fartura, Ele não nos prometeu um casamento bem-sucedido, Ele não nos prometeu filhos gloriosos, né? Filhos que nos obedecem em tudo. Ele não nos prometeu uma vida financeira farta, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo ensinamento que o Senhor nos traz nessa noite é no verso 4, ele diz: deleita-te também no Senhor. E essa expressão, às vezes, ela é confundida como eu tenho que agradar ao Senhor para que Ele possa suprir o desejo do meu coração. E não é. Isso é resultado. Mas ele fala aqui que deleitar no Senhor é estar satisfeito no Senhor. Não é barganha. Deleitar no Senhor é olhar o Senhor como a suficiência, como aquilo que é tudo, como aquilo que é provedor, como aquilo que sacia a nossa sede e a nossa fome. Se deleitar no Senhor é estar contente e feliz no Senhor, no ser do nosso Deus. Não é andar de forma religiosa, de forma reta para agradar a Deus. Não é, isso é consequência.
primeiro eu tenho que me satisfazer, o meu ser, me satisfazer no Senhor. Eu entregar a minha vida ao Senhor. Ele diz, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Irmãos, não é pecado desejar. Não é pecado ter no nosso coração desejos, desde que sejam lícitos. Quando o Senhor nos ensina a confiar nele e a nos deleitar nele, Ele está nos ensinando a ser moldados por Ele. Ele está nos ensinando a viver um só propósito junto com o Senhor. Quando nós nos deleitamos no Senhor, nós passamos a ver como o Senhor vê. Nós passamos a sentir como o Senhor sente. Nós passamos a desejar para a humanidade, para nós mesmos, aquilo que o Senhor deseja. Então, o nosso desejo está em consonância com o Senhor. E quando isso acontece, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. No livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vãs deleites. Quando nós pedimos algo que não está de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor não atende. E quando esses desejos não são atendidos, são porque desejamos algo que não glorifica a Deus. Mas quando nós estamos aqui, deleitados, saciados no Senhor, o nosso desejo agrada a Deus. E Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Isaías 26, verso 8 diz assim: no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Então, no Senhor deve estar o nosso desejo. No Senhor, na memória do Senhor, em agradar ao Senhor, deve estar o nosso desejo. Nós devemos desejar, sim, crescer, estar saudáveis. Nós devemos desejar, sim, nos alimentar da palavra, mas para que glorifique a Deus e não para a nossa própria glória. No verso 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. É um outro ensinamento do Senhor. Mas se eu confio no Senhor, se eu me deleito no Senhor, também não entrego? Não, não é sinônimo. Entregar o nosso caminho ao Senhor é muito mais, muito além do que entregar os nossos problemas, do que entregar os nossos desejos, do que entregar as nossas satisfações. É entregar a nossa vida. Como o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor também da nossa vida. Então, quando nós entregamos a nossa vida, consequentemente, nós entregamos os nossos desejos, as nossas aflições, os nossos problemas. Amém? Consequentemente, isso acontece. Então, quando nós pensamos assim em caminho, o Senhor me trouxe à memória uma cena. Uma cena de podermos estar assim no meio da floresta, onde ao nosso redor só existem árvores e a gente não vê o fim. Ou estarmos no deserto e ao nosso redor só areia e não vermos o fim, não vermos nada. Ou no meio do mar e só vermos água. E numa situação dessa nós estamos perdidos, sem direção. Aí Jesus se apresenta como: eu sou o caminho. Jesus nos acha. E a partir do momento que o Senhor nos acha, o Senhor vai lá nos resgatar de onde estávamos perdidos. Ele nos deixa no caminho que é Ele. E caminho representa achar nessa situação. Caminho representa trajetória. Caminho representa vida, trânsito. Na mesma hora que eu estou perdida, eu vejo um caminho, eu vejo a direção. Então, o Senhor Jesus, Ele se mostra para nós como a direção das nossas vidas. Como o trânsito que nós devemos percorrer. O Senhor não é só a porta da qual nós devemos passar. O Senhor é o caminho. E nós, aqui, como o salmista diz, entrega o teu caminho. Ele também nos coloca como um caminho. Isso quer dizer que a nossa vida também é um caminho. A nossa vida também é um trânsito,
onde vai passar problemas, situações, onde vai passar pessoas. E nesse trânsito da nossa vida, nós temos que ter a nossa fé convicta no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, nos deleitar no Senhor, para que nesse trânsito, nas pessoas que vêm e vão, que passam na nossa vida, nós possamos direcionar para o caminho que é Cristo. Por isso que ele diz, entrega o teu caminho, e ele aqui nos coloca como caminho. Porque a nossa vida tem que estar entregue no Senhor. Quando o Senhor fala isso, ele também nos ensina a descansar. Versículo 7. Descansa e espera. Não é muito fácil descansar e esperar no Senhor. Mas, quando nós cumprimos as instruções anteriores, nós começamos sim a esperar no Senhor. Nós começamos sim a respeitar o silêncio de Deus. Abacuque, quando fala com Deus, no seu livro, ele fala até de forma diferente dos outros profetas, né? Os outros profetas ouvem a voz de Deus e passam para o povo. Mas Abacuque não, ele começa a questionar as situações e ele começa a falar com Deus. E ele diz, Senhor, por que me fazes ver essa situação se eu não vou fazer nada? E ele começa a questionar Deus. E vem o silêncio de Deus, e depois vem a resposta de Deus. E para a surpresa de Abacuque, a resposta de Deus não foi do jeito que ele queria. A resposta de Deus para Abacuque foi que viria destruição sobre o povo. Mas quando Abacuque viu a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ele entendeu que mesmo em meio à destruição, quando o Império Babilônico veio para destruir Judá, mesmo em meio à destruição, ele reconheceu Deus. E ele disse, aquele texto maravilhoso, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelha no curral, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Ainda que não tivesse provisão nenhuma, a sua confiança estava no Senhor. Então nós devemos sim descansar no Senhor. Nós devemos sim esperar a resposta de Deus, porque nada está alheio ao Senhor. Nada está distante de Deus. O Senhor governa todas as coisas. Não governaria também a nossa vida? Com certeza, sim. E quando nós aprendemos a descansar do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa é a resposta do Senhor para o nosso cansaço. E mediante essa pequena porção de texto, nós podemos meditar um pouco sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Que as Escrituras, desde o princípio, ela fala que existe dois caminhos. Um caminho que nos leva à vida e um caminho que leva à perdição, leva à morte. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. Qual o caminho nós estamos percorrendo? Em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto qual o destino dos ímpios. No versículo 9 e o versículo 10 diz assim, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. A vida do ímpio, por mais que ela seja gloriosa, por mais que ela seja chamativa, é uma vida vazia. É uma vida sem esperança. É uma vida finita. E por mais que ele viva nas regalias desse mundo, nos deleites desse mundo, chegará o dia de prestar contas ao Senhor. E tudo isso vai se acabar. E comparado com a eternidade, não é nada. Por mais que a pessoa viva 100 anos nos deleites dessa terra, comparado à eternidade, não é nada. Então, o fim do ímpio é morte. Por mais que aparentemente para nós, eles vivam bonança, vivam em paz, mas o seu fim é de morte. Nesse salmo, ele repetidamente fala que os ímpios serão desarraigados,
que os ímpios serão destruídos, que os ímpios serão ceifados. Essa é a palavra do Senhor e ela é verdadeira e vai se cumprir. Não andemos ansiosos por coisa alguma, a palavra do Senhor a seu tempo se cumprirá. Já o destino dos justos, no verso 6, ele diz assim: ele se fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E o que parece ser nesse versículo é assim: é como se nós andássemos, de certa forma, angustiado, entristecido, porque os ímpios prosperam, porque os ímpios fluem em sua vida e a nossa vida é um pouco árdua. É como se nas nossas orações dissesse assim: Senhor, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu faço tudo aquilo que é reto, mas ninguém vê. Mas só me vêm adversidades. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, aquilo, a tua justiça que está encoberta, um dia ela vai se sobressair. Porque a nossa justiça não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Porque a retidão que há no nosso coração não vem de nós, vem do Senhor. E por mais que aqui aparentemente essa justiça, essa recompensa não exista, um dia ela virá. É certo, o Senhor é galardoador e Ele não mente. Agora, para que a nossa justiça sobressaia como a luz do meio-dia, é necessário que exista justiça em nós, que exista retidão e santidade em nós. Mas essa é uma promessa do Senhor. Por mais que muitos sofrimentos existam, um dia Ele vai recompensar tudo isso que passamos, e principalmente se passamos por amor a Ele. No verso 11, o Senhor diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a promessa do Senhor para os justos. Nós reconhecemos esses textos também no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5, onde o Senhor diz que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E sim, nós herdaremos a terra, porque o Senhor já conquistou para nós. Não é mérito nosso, é do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e levou consigo os nossos pecados, os nossos fardos, aquele que estava pendurado na cruz e disse: traz o teu fardo, traz o teu pecado, traz as tuas angústias, traz a tua dor. Traz. Porque somente Ele poderia carregar. Jesus, eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nisso, mas Jesus, sendo Deus, Ele era merecedor de tudo, de todas as coisas. Até porque por meio dele foram criadas todas as coisas e para a glória dele foi criada todas as coisas. Mas Jesus, como homem, vindo e cumprindo o seu papel cabalmente, sendo perfeito, Ele morreu e ressuscitou, seu sacrifício foi aceito por Deus. E Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Por conta de mérito humano. Ele, como homem, Ele cumpriu cabalmente a sua missão. E por isso Ele recebeu. Ele não tinha necessidade, porque Ele é Deus. Mas Ele recebeu por mérito o nome que está acima de todo nome. O nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos promete nessa noite. É Ele que nos ensina nessa noite a confiar, a nos deleitar, a entregar a nossa vida e a descansar nele. É Ele que nos ensina. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós cremos, e eu creio profundamente nisso, que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E para que a sua volta seja cumprida, todas as coisas precisam ser acertadas, precisa-se ter uma plenitude dos tempos, precisa do dia certo. Mas o Senhor não tardará na sua volta. E por mais que a gente pense que as coisas do mundo estão em desacordo, estão desabando, não estão, não. O nosso Deus sustém todas elas e sustém as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque Tu és o Deus misericordioso, o Deus que nos instrui na Tua palavra, o Deus que nos instrui com o Teu testemunho, o Deus que nos instrui, Senhor, com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com os Teus recursos. Ó Deus, Tu nos instrui com o Teu poder, Senhor. Muito obrigada, Senhor, nessa noite, porque nós podemos acordar, porque nós podemos respirar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que provê todo o sustento para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós devemos, Senhor, toda gratidão ao Senhor, porque um dia o Senhor morreu no nosso lugar. Porque um dia, Senhor, o Senhor pagou o escrito de dívida que sobrevinha sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós não éramos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou e nos fez, Senhor, filhos Teus. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos mantém, nos sustenta na Tua casa. O Senhor nos instrui, nos fortalece, o Senhor nos renova, nos levanta, mesmo nossos pés desvalando, Senhor, mesmo os nossos pés escorregadios pelo mundo, escorregadios, Senhor, na nossa vida, mesmo com a nossa pouca fé, o Senhor estende a Sua mão e nos carrega, o Senhor nos mantém, Senhor, no Teu caminho. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Sem a Tua misericórdia, Senhor, nos rodeando todos os dias, nós não poderíamos confiar no Senhor. Mas a Tua misericórdia, Senhor, se renova sobre nós, pois a Tua palavra é verdadeira, é eficaz. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sobem governos, descem governos, mas o Teu governo é para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos sustém para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar.